Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 901, aula de Educação Física. Gente, hoje a nossa aula ela é continuação da aula da semana passada, a nossa unidade que fala sobre drogas. Nós vamos falar sobre a classificação das drogas segundo os seus efeitos, vamos falar um pouquinho também dos efeitos das diferentes drogas lícitas, além de conversar um pouquinho mais sobre o motivo pelo qual a maioria dos adolescentes fazem essa opção de vida, escolhem experimentar as drogas. Galera, todo esse conteúdo tá no nosso livro, eu já vou projetar ele aqui para vocês, acompanhem daí. E não se esqueçam que essa semana começam as nossas avaliações, então acompanhe o calendário, façam as nossas avaliações com bastante atenção. Eu tenho certeza que vocês conseguem, que vocês vão arrasar mais uma vez. Vamos lá? Vamos abrir o nosso livro. Então, turma, aqui nós vamos falar sobre os 3 efeitos, as 3 classificações das drogas no organismo. Essas 3 classificações são estimulantes, já está aqui destacado para vocês, depressoras e perturbadoras. Então, galera, vamos lá, vamos ver como é seguida essa classificação. Gente, primeiro nós precisamos falar que quando nós classificamos as drogas dessa maneira, elas podem ser nós não estamos falando somente de drogas ilícitas, ou seja, drogas que são proibidas na legislação atual, drogas que são condenadas pela sociedade. Nós estamos falando também das drogas lícitas, aquelas que têm uma grande aceitação social, não é mesmo? Então, como é que podem ser classificadas as drogas, sendo elas lícitas ou ilícitas? As drogas estimulantes são aquelas que aumentam a atividade do cérebro, ou seja, aquelas que estimulam o funcionamento do cérebro, fazendo com que o indivíduo, a pessoa que usou aquela droga, fique ligado, fique elétrico, fique sem sono. E como exemplo dessas drogas, nós podemos citar a cocaína e as anfetaminas. Então, o primeiro tipo são as drogas estimulantes, que são aquelas que fazem com que a pessoa fique elétrica, sem sono, ligada, certo? O segundo tipo são as drogas depressoras. Ao contrário das drogas estimulantes, essas drogas elas diminuem a atividade do nosso cérebro. Ou seja, elas deprimem o funcionamento do cérebro. As pessoas que usam essas drogas já ficam desligadas, já ficam devagar, ficam desinteressadas pelas coisas. E como exemplo dessa droga, nós temos o álcool e a heroína. E o terceiro e último tipo são as drogas perturbadoras, que são as drogas que estão sendo mais comuns, né, mais recorrentes na nossa sociedade. Como exemplo dessas drogas, nós temos a maconha e o êxtase. O que essas drogas fazem? Elas fazem com que o funcionamento do cérebro saia do normal. Ou seja, fazem com que a pessoa fique perturbada. Elas modificam a qualidade do funcionamento do cérebro. Nessa classificação, nós não afirmamos que a atividade diminui ou que a atividade do cérebro aumenta, mas sim que essa atividade tem a sua qualidade modificada. Certo? E como exemplo de drogas perturbadoras, nós temos a maconha e o êxtase. Galera, nós falamos aqui sobre a classificação, falamos sobre os efeitos que essas drogas podem causar no cérebro humano.
Agora fica no ar uma pergunta: por que alguém, principalmente na adolescência, né, que tem a vida toda pela frente, se propõe a experimentar esse tipo de substância? Por que os adolescentes experimentam as drogas? E é exatamente isso que nós vamos ver aqui no nosso livro, página 75. Como nós vimos, né, no nosso primeiro encontro na semana passada, onde nós falamos sobre as drogas, existem muitas campanhas informativas, existem campanhas que vão às escolas, campanhas na televisão, na internet, temos muitas campanhas. E apesar de todas elas, que alertam sobre o efeito não somente das drogas ilícitas, mas também do álcool, como se beber não dirija, do fumo, existem vários fatores que ainda conseguem convencer os adolescentes sobre a utilização de drogas. Algumas pesquisas, elas dizem que as pessoas começam a fumar por pressão dos colegas. Galera, existem pessoas que são consideradas sem noção e existem as pessoas que estão abaixo dos sem noção, que são aqueles que tentam convencer alguém a fazer algo errado. Essas pessoas, galera, são pessoas que nós devemos sempre nos afastar. São pessoas que se dizem nossos amigos, mas que querem nos influenciar a cometer atitudes erradas. Nós estamos falando aqui do uso de drogas, mas essa influência pode tentar acontecer no mais variado ambiente, né? Pode ser cometer algum crime, desobedecer o responsável, pode ser até mesmo te influenciar a desrespeitar os seus pais. Qualquer tipo de influência negativa que algum colega, algum amigo tente exercer sobre a gente, nós devemos sempre nos afastar. Certo, galera? Nós devemos sempre lembrar de tudo que nos foi ensinado, lembrar também do futuro tão bom, tão cheio de coisas boas que nós temos pela frente e que não pode ser desperdiçado por conta de um erro, né? Outro motivo que pode também influenciar os adolescentes é a curiosidade, saber o que acontece quando eu experimento isso ou aquilo. Por imitação, mais uma vez, está lá envolvido, está incluído em um meio onde as pessoas fazem o uso dessas substâncias e acaba querendo imitar para se sentir incluído nesse grupo, para se sentir incluído nessa tribo. Para manifestar a independência, por rebeldia ou mesmo para se achar importante. Vejam bem, quando nós pensamos em drogas ilícitas, é fácil achar que uma pessoa está sendo bastante estúpida por achar que vai utilizar uma droga ilícita e vai ser mais importante, vai ser independente, vai ser um pouco melhor do que a pessoa era antes. Mas, galera, quando nós pensamos em drogas lícitas, é bem comum, principalmente nas festas de adolescentes, que os adolescentes façam uso dessa droga, do álcool ou às vezes do fumo, simplesmente para se achar importante, para se achar o adulto. Galera, nos próximos capítulos, nós vamos ver as consequências do uso desse tipo de droga. Nós vamos ver que essa droga não tem a capacidade de fazer ninguém independente, importante, empoderado. Pelo contrário, essa droga é capaz de acabar com o futuro, com a vida de uma pessoa, de um adolescente ou de qualquer um que se envolva com ela. Vamos lá, os adolescentes consomem o álcool. Por quê? Porque todo mundo bebe, porque eu gosto, é divertido, porque ajuda a relaxar,
porque tira a timidez, porque estou mal e preciso escapar do meu sofrimento, da minha realidade, porque não tem motivos para dizer não, porque acha que não bebe tanto, que não bebe em uma quantidade tão grande, porque acha muitas vezes que tem controle sobre as quantidades que ele ingere, porque acha que tem controle de quando parar. Galera, esses são erros comuns das pessoas que acabam se envolvendo nesse mundo. Sempre achando que podem parar, que estão no controle da situação. Só que quando essas pessoas elas tentam realmente parar, elas se sentem obrigadas, sentem a necessidade de parar, já é tarde demais. Então, o importante é nunca experimentar, nunca começar. Para os pesquisadores, os adolescentes que experimentam drogas ilícitas dão razões similares. Esse daqui está falando do álcool, né? Mas quem utiliza drogas ilícitas também dá as mesmas desculpas. Das desculpas de quem fuma e de quem usa álcool. Quem usa as drogas ilícitas acaba dando as mesmas desculpas. Que experimentei por pressão dos meus amigos. Porque eu uso porque parte dos meus familiares usam. Foi para fugir do estresse, do aborrecimento. Foi porque meus pais não me entendem, porque eu estava ansioso, deprimido, minha autoestima estava baixa. São muitos os motivos, não é mesmo, galera? Só que o uso de álcool, o uso do fumo, ele precede, ele antecede, ele anuncia a experimentação de drogas ilícitas, drogas muito mais perigosas. Certo? É por isso que os adolescentes, os adultos, devem tentar manter uma vida mais saudável. E temos aqui algumas dicas do Ministério da Saúde para que as pessoas tenham uma vida mais saudável e não precisem recorrer ao uso de drogas para fugir das suas realidades. Vamos lá, eu vou fazer a leitura dessas dicas aqui com vocês. Procure manter uma alimentação saudável, beba água várias vezes por dia. O sono é muito importante, procure dormir pelo menos 8 horas por dia. Movimente-se, não fique muitas horas em frente à TV ou ao computador. Pratique a atividade física que você mais gosta. Não pegue carona com quem consumiu bebida alcoólica. Evite tomar medicamentos sem orientação médica. Sentimento de tristeza faz parte da vida. Todo mundo em algum momento pode se sentir triste, nós sabemos disso. Mas se ele demorar muito a passar, procure um adulto da sua confiança ou uma boa conversa, até mesmo com um adolescente, né, com alguém da sua idade, ou um profissional de saúde. Ou seja, se você está com problemas na sua autoestima, se você está com algum problema de uma tristeza um pouco mais prolongada, procure ajuda, procure um adulto, procure um profissional de saúde. As drogas não são a solução para nenhum problema. Evite o cigarro, bebidas alcoólicas e o uso de drogas. Eles são prejudiciais à sua saúde mental e podem acabar com os seus projetos futuros. Então, galera, são dicas bem bacanas do Ministério da Saúde para você ficar bem com a sua saúde. Certo? Agora, turminha, nós vamos falar um pouco sobre os efeitos do álcool. O álcool, que é uma droga lícita, né? Ela é socialmente aceita, mas que traz muitos prejuízos para a nossa saúde. Vamos lá, vamos ver o que o nosso livro diz aqui na nossa página 76. Vamos lá, turma. Aqui nós temos um exemplo aqui, né, dos motoristas em uma simulação aqui de uma prova, né, onde os cones podem representar as pessoas e o motorista precisa estar com a sua coordenação motora afiada, né, aprimorada, para que não venha a causar nenhum acidente. Aqui nós temos a presença do robô RW e ele diz o seguinte: vou explicar os efeitos do álcool sobre o nosso organismo.
O álcool é uma droga que atua no sistema nervoso central. Então, o álcool, ele atua no sistema nervoso central. E ele provoca uma mudança de comportamento de quem consome. Em baixas dosagens, ou seja, se a pessoa beber bem pouquinho, ela pode perceber alguns sintomas, alguns efeitos que podem até ser considerados como positivos. Vejam quais são esses efeitos. Sentimento de euforia, desinibição, ou seja, a pessoa deixa de ser tão tímida. Loquacidade, ou seja, a pessoa tem maior facilidade para falar. Temos aqui alguns efeitos que podem ser considerados até positivos. O problema é que ele também causa diminuição da coordenação motora, mesmo que a pessoa não se dê conta disso. E se a pessoa continua a beber, os efeitos depressores mais intensos aparecem, como tristeza profunda, descontrole e sono. E quando esse consumo é mais exagerado ainda, o efeito depressor aumenta, a pessoa pode ficar mais deprimida e pode chegar até ao estado de coma. É bem perigoso, galera. E você sabia que a embriaguez ela pode ser medida? Nós temos o exemplo claro do bafômetro, né, que vai medir a embriaguez de acordo com o nível de álcool presente em cada grama do sangue. Veja bem, se você bebe bem pouquinho, 0,2, a sua capacidade de fazer escolhas como qual pista vai pegar numa bifurcação já é afetada. Se você bebe mais um pouquinho, seu tempo de reação, ou seja, o tempo entre um estímulo e a resposta, vai ser afetado. Como exemplo, quando o sinal fecha, você já não vai ter um controle tão eficiente. Agora, um nível um pouquinho mais elevado, o motorista ele já não consegue se manter estável na pista. A sua atenção, a coordenação dos movimentos, a compreensão dos movimentos dos olhos, tudo isso é afetado. Agora, se esse nível aumenta, a sua concentração, o controle da velocidade, a capacidade de dirigir em sua faixa de rolamento, a troca de marchas, tudo isso é afetado. Além dos inúmeros acidentes de trânsito e de violência associados a episódios de embriaguez. Ou seja, a pessoa não prejudica somente a si mesma, né? Ela acaba prejudicando a toda a sociedade. O consumo de álcool a longo prazo, dependendo da frequência e dose, pode provocar um quadro de dependência. E a dependência no uso de álcool é chamada de alcoolismo. E vocês sabem, né? Vocês já sabem disso, e como vocês sabem, é proibido por lei vender bebidas alcoólicas, bem como seu consumo em estabelecimentos comerciais para crianças e adolescentes. Então, o uso de drogas por crianças e adolescentes é proibido por lei. Certo, galera? O consumo e a venda são proibidos. Galera, como nós sabemos, o objeto de estudo da educação física é o movimento humano, não é? Então, aqui nós vamos ver quais são as consequências do uso do álcool, qual é a relação do uso do álcool com o movimento. O álcool, ele é uma substância, galera, que ele é rapidamente absorvido pelo organismo. E ele se concentra diretamente lá no sangue e no cérebro, afetando sempre o sistema nervoso. E ele causa alguns efeitos que já são os mais conhecidos, o que acontece com a maior parte das pessoas que consomem esse tipo de substância. Olha, piora da coordenação motora, aumento do tempo de reação, o que vai retardar, o que vai atrasar a realização de um determinado movimento, como nós já estudamos no nosso 8º ano. O consumo de álcool também provoca a diminuição dos batimentos cardíacos e da respiração.
E se eu diminuo os batimentos cardíacos, e os batimentos cardíacos eles servem para levar sangue para todas as partes do meu corpo, quando eu tenho a diminuição desses batimentos, eu tenho uma quantidade menor de sangue nos meus músculos. Eu tenho uma quantidade menor de sangue e de oxigênio nos meus músculos, certo? Galera, então esses foram os efeitos nocivos do álcool. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre os efeitos nocivos do fumo. Vamos lá, galera, falando sobre os efeitos do fumo, né? Nós podemos considerar como fumo, nós podemos chamar de fumo todos os preparados vegetais que se faz queimar em cigarro, cachimbo, para aspirar sua fumaça com propriedades aromáticas e inebriantes. Ou seja, tudo aquilo que você usa para queimar, nós podemos chamar de fumo, e não somente o cigarro tradicional, certo? Hoje nós temos muitas variedades, né? Cigarro eletrônico, narguilé e etc. Todos eles têm efeitos muito nocivos, galera, que nós vamos explorar a partir de agora. Uma dessas plantas que são utilizadas para fazer esse preparado é o tabaco, que tem uma grande quantidade de nicotina. O tabaco, gente, ele começou a ser utilizado por volta do ano 1000 a.C., ou seja, é uma prática bem antiga. Nas sociedades indígenas na América Central, nos seus rituais, né, que tinham como objetivo purificar, contemplar, proteger e fortalecer os ímpetos guerreiros, os povos acreditavam, além disso, né, que eles poderiam ser purificados, contemplados ou protegidos ao fumar, os povos acreditavam também que quem utilizasse essas substâncias poderia predizer o futuro, teria propriedades mágicas. Só que com o passar do tempo, né, a sociedade, de uma forma geral, deixou de acreditar nessas práticas, né? E além disso, esse cigarro que era feito somente do tabaco, né, com uma substância mais pura, ele foi adicionado ao tabaco, foram adicionadas outras substâncias. E atualmente nós podemos contar quase 4.000 substâncias tóxicas no cigarro. E essas substâncias, elas fazem um mal enorme ao organismo. Mesmo com a divulgação desses efeitos, desse mal que o cigarro faz, muitas pessoas elas ainda insistem em fumar. E para evitar isso, nós trouxemos aqui um texto sobre os prejuízos do cigarro para a saúde. Os adolescentes continuam considerando o cigarro um dos símbolos mais charmosos do rito de passagem para a vida adulta. Por incrível que pareça, galera, ainda tem gente que acha que fumar é charmoso, que fumar representa a passagem para a vida adulta. E agora começam a fumar cada vez mais cedo. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, a pouca idade é um gatilho que potencializa o coquetel de quase 4.000 substâncias tóxicas contidas no cigarro. Quem começa a fumar na puberdade, mesmo abandonando o vício mais tarde, tem 2 vezes mais possibilidades de desenvolver câncer nos pulmões. Então, galera, vejam aqui, um dos grandes prejuízos do fumo precoce, né, do fumo de uma forma geral, é o câncer de pulmão, do que as pessoas que acendem o cigarro depois dos 20, ou seja, além de você poder ter câncer de pulmão, se você fuma da adolescência, você tem 2 vezes mais chances de desenvolver essa doença do que uma pessoa que fuma na vida adulta. Porque na adolescência estão acontecendo muitas transformações e você ir lá e lesionar
um pulmão, uma estrutura, um corpo que está crescendo, é mais perigoso do que quando você vai lá e lesiona um corpo que já está formado. Então, a pessoa que fuma na adolescência tem 2 vezes mais chance de desenvolver o câncer de pulmão do que uma pessoa que fuma na vida adulta, depois dos 20. Para saber mais sobre os efeitos nocivos do fumo, leia um mangá com a Turma do Juninho. Ele e seus colegas foram a uma palestra do Instituto Nacional contra o Câncer a pedido do professor Vitor. E lá no Instituto, vamos ver o que aconteceu? Não faz muito tempo, fumar era considerado símbolo de charme, sofisticação e prazer. Filmes da TV e no cinema e propagandas publicitárias associavam o cigarro ao sucesso, ao prazer. Hoje em dia isso já não acontece, não é mesmo, galera? Pelo contrário, nós vemos são muitas campanhas falando contra o uso de cigarros. Hoje, quem aparece fumando quase sempre são os bandidos. Isso na ficção, porque ainda há muita gente que fuma no mundo. Estudos publicados pelo Instituto Nacional do Câncer mostraram que em 2004, 16% da população brasileira adulta ainda era fumante. Gente, é muita gente. E no Brasil, estima-se que 200 mil mortes anuais são causadas pelo tabagismo, pelo uso do cigarro. Para a ONU, o tabagismo é a principal causa de morte evitável do mundo. Porque, galera, como que eu posso evitar a morte pelo tabagismo? É só não experimentar o cigarro, não é mesmo, galera? Essa morte, ela é uma morte evitável. Então, galera, vamos sempre buscar não experimentar. Esse é o caminho. A gente está descobrindo por que fumar não tá com nada. A nicotina produz um pequeno aumento no ritmo dos batimentos cardíacos, na pressão arterial, na frequência respiratória e na atividade motória. Quando uma pessoa fuma um cigarro, a nicotina é imediatamente distribuída pelos tecidos. Então, galera, vamos lá, os primeiros efeitos da nicotina. Quando uma pessoa fuma, quais são os primeiros efeitos que ela percebe? Aumento no ritmo dos batimentos cardíacos, na pressão arterial, na frequência respiratória, na atividade motória. E no sistema digestivo, nós temos uma diminuição na contração do estômago, dificultando a digestão. Há ainda a diminuição do diâmetro dos vasos sanguíneos e na força dos batimentos cardíacos. Vejam só quantos efeitos um simples cigarro pode causar ao organismo. É por isso que o hábito de fumar afeta os movimentos que realizamos. Os fumantes têm menos disposição e se cansam mais rapidamente quando comparados com os não fumantes. Por quê? A força dos seus batimentos cardíacos é menor. Certo, galera? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Isso acontece porque o monóxido de carbono, que está presente em grande quantidade na fumaça do cigarro, e entra na corrente sanguínea, combinando-se com a hemoglobina no interior da hemácia. Então, galera, nós já falamos sobre o monóxido de carbono e sobre a hemoglobina lá na nossa unidade passada da poluição, vocês lembram? Quem não lembra, volta lá que eu fiz uma revisão bem interessante. Nós vimos, inclusive, o nosso material do ano passado, do 8º ano, onde nós fizemos uma rápida revisão sobre isso. Nós vimos, inclusive, que o monóxido de carbono ele é resultado da queima incompleta de combustíveis à base de madeira e de gasolina. Ele é muito nocivo à saúde e ele tem uma afinidade com a hemoglobina 220 vezes maior do que o oxigênio. Certo?
Isso nós aprendemos. A hemoglobina tem que transportar o oxigênio para os músculos. Mas quando há monóxido de carbono, ela também o transporta, diminuindo o transporte de oxigênio para os músculos. É isso mesmo. E só para concluir a nossa palestra, quero reforçar que sempre há benefícios em deixar de fumar em qualquer idade. Então, galera, sempre é tempo, sempre é importante, sempre é hora de deixar de fumar. Mesmo que a pessoa não tenha o hábito de fumar constantemente, mesmo que a pessoa só tenha experimentado uma vez, é sempre tempo de largar, abandonar de vez essa prática. Os que deixam de fumar aumentam suas chances de realizar movimentos com mais disposição e prazer, além de ter sua vida prolongada e com mais saúde. Muito obrigada! Certo, galera, agora nós temos aqui uma informação contra as drogas. Olá, pessoal, espero que tenham aproveitado a palestra. Agora tem um desafio para vocês. Vamos assistir alguns vídeos e depois explico. Olhem aqui os exemplos que estão sendo citados que relacionam as drogas aos prejuízos na vida da pessoa. E hoje, com 14 anos, repete pela quarta vez a quarta série. Drogas. Para elas, você faz assim. Evite. Drogas nem morto. Viram uma campanha de conscientização sobre o uso das drogas, de como evitar o uso das drogas, de como evitar experimentar as drogas, né? Bem, e aí, o que vocês acharam do vídeo? Puxa, nunca tinha parado para pensar nessas coisas. É bem real o que essas campanhas mostram. É bem real, galera. A quantidade de adolescentes que se envolvem com as drogas e acabam não conseguindo dar prosseguimento aos estudos, repetindo várias vezes. São prejuízos que podem ser evitados. Muito bem, o que vocês acham de nos reunirmos, de reunirmos todas as informações e produzirmos a nossa campanha? Que tal um vídeo? Já tenho uma ideia. Bem, leiam as instruções do caderno e bom trabalho a todos. Agora, galera, nós temos aqui um exercício. Aqui como exercício, galera, eu vou deixar para vocês para casa as atividades do nosso livro, somente o número 1 e o número 3, certo? O número 2 nós não vamos fazer nesse momento, somente o número 1 e o número 3, certo? No número 1 você vai somente responder aqui no seu livro mesmo. Você já deve ter visto alguma propaganda de bebida alcoólica. Que advertências foram feitas sobre o consumo de álcool? Depois de ter estudado sobre os efeitos do álcool no organismo, o que você acha que as propagandas poderiam informar? Vamos lá, galera. São duas informações aqui. Você já viu alguma propaganda de bebida alcoólica, provavelmente, na sua vida, certo? Quais são as advertências que essa propaganda dá? E você acha que essa propaganda poderia incluir maiores informações? Falar um pouco mais sobre os efeitos nocivos do álcool no organismo? Daí você vai acrescentar as informações que você acha importante aqui na atividade de número 1 do nosso livro, na página 83, certo? E conforme eu falei, a atividade número 2 nós não vamos fazer agora. E na atividade número 3, o que você vai fazer? Você vai tentar desenvolver uma campanha publicitária. Pode ser um vídeo, pode ser um desenho, pode ser uma foto. Você pode utilizar a sua criatividade, falando sempre sobre os efeitos nocivos das drogas no movimento humano.
Essa campanha, ela deve chamar a atenção do público para a mensagem de vocês. Busquem selecionar um público-alvo, galera. Para quem que é essa campanha? É para pessoas que já fumam, para que elas ou que já fazem uso de drogas, para que elas larguem essa prática? Ou é para crianças, para responsáveis, é para as pessoas do seu bairro? Você vai definir quem é o público-alvo. Depois você vai pensar qual é o melhor lugar, o melhor veículo para que esse público conheça essa mensagem que você quer divulgar. Se você vai fazer um cartaz, uma faixa, um panfleto, um vídeo, vai lançar na internet, qual é o seu recurso? Esse é o segundo passo. E o terceiro passo é criar a mensagem. Ela pode ser um slogan, um desenho, um vídeo, mas criem também outros textos escritos ou orais, que devem ser acompanhados de imagens que você pode produzir ou reproduzir. Verifique os materiais para todas as fases da produção, até a forma como será apresentada a campanha. Tudo deve ser combinado com o professor, que dará as orientações necessárias. Então, galera, vocês podem ficar livres nessa parte. Produzam aí e me enviem alguma campanha. Podem ficar livres, podem deixar a criatividade de vocês fluir naturalmente. Tentem fazer um vídeo, um desenho, uma foto, um cartaz, o que vocês acharem que vai ser mais eficiente para o público-alvo de vocês, o que vai chamar mais atenção do público-alvo de vocês. Certo, galera? Então, ficou um pouquinho mais longa a nossa aula de hoje, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender principalmente que drogas não são um bom caminho. Não importa qual é o tamanho do problema, não importa qual é o tamanho da curiosidade, nós devemos sempre nos manter longe do uso de drogas, de qualquer outra substância que faça mal para o nosso corpo, certo? Eu espero que vocês tenham sempre essa consciência, não somente agora que vocês estão na adolescência, mas também na vida adulta. E eu vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até a semana que vem.